Você já pensou em escrever um livro, tem esse desejo de escrever o seu livro, mas às vezes sente que, sei lá, não tem muita experiência agora, é melhor deixar para depois, para quando tiver mais experiência, para quando você tiver mais criativo. Você já pensou isso em algum momento? Porque se você pensou isso, você tá com uma séria situação que, se você não assistir esse vídeo até o final, você corre sérios riscos de passar por uma imensa frustração na sua vida. Então assiste cada segundo desse vídeo, porque se você tem esse desejo de escrever um livro, mas está completamente perdido, sem saber por onde começar, o que você está fazendo, o que você precisa ir, para onde você vai, assista esse vídeo até o final. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino toda semana a escrever e publicar o seu livro. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Fizeram um comentário recentemente aqui num vídeo no canal, onde a pessoa estava me dizendo que estava pensando em engavetar o sonho de escrever o livro dela, porque ela acha que está esperando ter mais maturidade e ficar com mais experiência para começar a escrever. Já como o problema já começou todo aí no início da frase, do raciocínio todo, então presta muita atenção. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, para as pessoas que acham que precisa ter faculdade de letras para escrever, tem gente que não escreve porque não fez faculdade de letras, não é formado em letras, jornalismo, acha que precisa de alguma faculdade para escrever. Tem muita gente que não escreve por causa disso, aí não se sente preparado, não sente que tem experiência o suficiente para escrever um livro, e aí a pessoa simplesmente não escreve. Só que eu vou te dizer uma coisa, que sabe qual faculdade que eu faço? Tem nada a ver com letras nem jornalismo, e sabe que eu comecei a fazer faculdade ano passado. Faz 7 anos que eu escrevo meus livros, ou seja, eu comecei a escrever meus livros, eu nem me lembro que ano do fundamental que eu tava, mas eu não tinha faculdade nenhuma, experiência zero. A única experiência que eu tinha era das aulinhas de redação que eu tinha na escola, então acho que redação da escola é o suficiente para você escrever seu livro, porque se eu conseguir escrever 16 livros, sendo que 14 deles eu escrevi na escola mesmo, até antes dos 18 eu já tinha escrito 14 livros, ou seja, primeira coisa, você já tem que saber que você não precisa de faculdade para escrever um livro. Agora, para as pessoas que acham que precisa esperar estar criativo para escrever seu livro, tem uma coisa muito séria envolvendo essa coisa da criatividade que eu preciso explicitar aqui, porque isso é realmente muito sério e muita gente não escreve porque não está se sentindo inspirado, não está se sentindo criativo, acha que precisa estar no dia de inspiração suprema para escrever, e aí a pessoa não acha que consegue ter ideia, não consegue ter criatividade e não escreve por causa disso. Olha que problema, porque criativo, a primeira coisa que você tem que saber, você é criativo, você só tá com a sua criatividade travada, bloqueada na sua cabeça. Porque quando você era criança, você era extremamente criativo. Por que que de repente a pessoa cresce, desenvolve, fica menos criativo? Todo ser humano é criativo, é isso que nos diferencia dos outros animais, a nossa criatividade, a nossa capacidade de imaginar, de inventar, de criar. Então, você não tem que esperar se sentir criativo, ser criativo, porque então você já pode começar, porque você já é criativo. O que está faltando é você saber destravar essa sua criatividade, destravar seus bloqueios criativos, mas para você saber usar, canalizar essa sua criatividade para escrever livro. Porque você é criativo toda vez que você tem que escolher uma roupa para vestir todo dia, escolher o que você vai comer, toda decisão que você toma exige da sua criatividade para você tomar decisões, para você criar soluções para os problemas que acontecem na sua vida. Você tem que usar a sua criatividade para isso. E só que agora você vai ter que descobrir, você vai ter que aprender a usar essa criatividade para algo novo, que você ainda não tinha usado ela até então para isso, que é para escrever um livro. É a única coisa que vai mudar. E agora, se você está esperando ter maturidade, ter mais experiência para escrever, primeiro, eu comecei a escrever meu primeiro livro, eu tinha 12 anos. Eu tenho certeza que naquela época maturidade era uma coisa que estava longe de mim. Eu não tinha maturidade naquela época, eu estava escrevendo assim mesmo. Então, já começa por aí. E isso não sou eu, porque eu conheço várias pessoas que também fizeram isso, vários alunos do treinamento que também conseguiram escrever livros incríveis sem ter faculdade de letras, sem ter nenhuma experiência prévia com isso. Até porque se você for parar para pensar, todo grande escritor, todo escritor de sucesso, eu tenho certeza que eles já não nasceram com o livro saindo da barriga da mãe junto com eles. Porque quando a gente vê uma pessoa que já tem sucesso, uma pessoa que já deu certo na vida, a gente só olha para o resultado que ela tem agora. A gente esquece de ver tudo que essa pessoa fez para chegar nesse ponto que ela está hoje. Então você tem que pensar que todas essas pessoas que hoje têm sucesso, elas já escreveram o primeiro livro delas em algum momento e que nem sempre pode ter sido o melhor, muitas vezes, mas em algum momento elas começaram.
E eu tenho certeza que nenhuma delas seria um escritor de sucesso hoje em dia, escritor ou escritora de sucesso, nenhum deles teria conseguido isso se tivesse ficado esperando o momento certo. Tivesse esperança, se sentir preparado. Acredito que ninguém nunca vai se sentir preparado para nada, essa é a verdade. Enquanto você ficar esperando, se sentir preparado para começar a fazer alguma coisa, pode esperar. Você vai passar o resto da sua vida até o dia que você morrer sem fazer nada de interessante. Porque a gente nunca está preparado. Sempre tem alguma coisa que vai nos impedir de fazer, algum medo, algum receio, algum... Ai meu Deus, e se todo mundo me julgar, e se ninguém quiser ler, e se der tudo errado? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você tentar, no mínimo, tentar escrever e publicar o seu livro? Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Sinceramente, pensa comigo. É tão ruim assim? Como que você fica esperando ter mais experiência para começar a escrever? Se você nunca começar a escrever, se você for parar para pensar criticamente sobre isso, não faz nenhum menor sentido. Você só vai ter experiência na hora que você começar a fazer, com a prática. Você só vai conseguir escrever alguma coisa na hora que você começar ou pelo menos tentar. Não precisa ser a coisa mais linda, mais perfeita, maravilhosa do mundo, o seu primeiro livro. É o seu destravar. O meu primeiro livro que eu escrevi foi o meu destravar. Eu nunca publiquei esse livro, ninguém nem sabe que história é aquela lá, porque foi só o meu destravar. Mas se eu não tivesse começado com aquele livro que ficou bem mais ou menos, bem infantil, né? Até porque eu tinha 12 anos. Eu não teria hoje 16 livros escritos. Não teria, eu te garanto. Mas eu estava preparada? Não tinha preparação nenhuma. Eu sabia de técnica de escrita nenhuma, tanto que a história nem ficou tão boa assim. Mas eu comecei. Se você não começar, você não destrava. Se você não destrava, você nunca vai fazer. Entenda isso, coloca isso no seu coração. Você só vai se sentir preparado, só vai adquirir experiência, só vai estar pronto o suficiente depois que você fizer muito. Então, depois que você começar a escrever, é que você vai conseguir começar a ter maturidade para escrever seu livro, para publicar esse livro, a ter mais experiência. É só quando você começa, senão da onde que vai brotar essa experiência assim do nada? Pensa comigo. Quando você entrou na escola ou na faculdade, você entrou porque você já tinha experiência e já sabia de tudo e entrou ali só para reforçar o seu conhecimento? Eu tenho certeza que não. Porque você entra na escola, na faculdade, justamente porque você não sabe de nada e vai lá para aprender, para desenvolver suas habilidades. Quando você começa, por exemplo, a fazer um esporte, vai aprender a pintar um quadro, vai aprender a tocar um instrumento. Você não começa a aprender porque você já sabe de tudo, você já nasceu sabendo e aí você vai ali só para praticar, porque você já tem experiência e já está preparado. Você faz essas aulas, você vai na escola, na faculdade, faz aula de música, justamente porque você não sabe de nada e está ali para adquirir experiência, para adquirir essa sua habilidade, desenvolver essa sua habilidade. Porque assim como você saber tocar um instrumento, falar uma outra língua, pintar um quadro, jogar algum esporte, enfim, todas essas coisas não são habilidades. Não são coisas que você aprende a fazer, coisas que você desenvolve, aprimora, até que você fica cada vez melhor naquilo. Escrever é a mesma coisa. Escrever também é uma habilidade que você pode desenvolver. Se você é iniciante, se você nunca escreveu nada, eu não vou te cobrar que você tenha de cara um livro perfeito, que vai ser o melhor de todos, porque é natural você se sentir assim. É natural você não saber muito bem por onde começar, não saber exatamente o que escrever nesse momento, porque você está começando, você realmente ainda não tem experiência. Mas se você não começar em algum momento, você nunca, jamais, até o dia que você morrer, nunca vai estar com esse livro escrito, porque você nunca vai ter adquirido experiência nenhuma. O problema é que muitas pessoas ficam reféns de dom, de talento. Tem muita gente que não faz muitas dessas coisas, não pratica esporte, não tenta tocar um instrumento, não tenta praticar nenhuma dessas coisas, porque a pessoa simplesmente fica refém de dom, achando, se eu não tenho dom, se eu não tenho talento, eu não faço. A pessoa fica esperando sentir que tem um dom mágico que brota dentro dela para começar a fazer as coisas. E aí a pessoa vai passar a vida inteira sem fazer nada. Porque não existe esse negócio de dom ou talento. Pode até ser que tem algumas pessoas que desde criança já têm facilidade para umas coisas, mas não é dom. É porque desde criança ela já estava praticando fazer isso. O que, se você for parar para pensar, a gente vê uma criança fazendo, sei lá, a criança de repente começou a desenhar, e aí a criança nem fez um desenho tão bonito assim, mas já era mais bonito do que as crianças vamos pensar assim, da idade dela. E aí os pais, as pessoas ao redor falam, nossa, essa criança é muito talentosa, olha como é que ela desenha bem. E desde então a criança já fica, caraca, eu desenho bem.
E aí todo mundo começa a incentivar, estimular a criança a continuar desenhando, porque ela parece que ela tem um dom. E aí a criança começa a fazer tanto isso que chega, sei lá, jovem, adulto, a criança está desenhando igual um artista profissional já. Por quê? Ela praticou pra caramba, porque ela foi extremamente incentivada a fazer isso. Ou seja, não existe dom envolvido. A pessoa simplesmente praticou demais até adquirir uma experiência absurda. Isso que é o que a gente chama carinhosamente de dom e de talento. Então, os seus talentos, você pode não ter talento pra nada nesse momento. Começa a fazer alguma coisa e começa a praticar. A prática é o segredo. Não é porque eu escrevi um livro aos 12 anos que eu tenho o dom, o talento de escrever. O meu primeiro livro aos 12 anos é uma caquinha, sinceramente. Só que quanto mais eu escrevia, os próximos livros que eu fui escrevendo, eu fui aprendendo as técnicas certas, fui aprendendo as técnicas para escrever livro, fui aprimorando a minha habilidade, comecei a praticar, desenvolvi uma rotina de escrita, comecei a escrever todo dia. E quanto mais eu fazia isso, melhor eu ia escrevendo. Quando eu pego os meus primeiros livros que eu escrevi, que até já estão publicados, e comparo com os livros que eu escrevo agora, é muito diferente o nível de escrita. Se eu tivesse algum dom ou algum talento, os primeiros livros que eu escrevi era para estar no nível desses que eu escrevo agora. Agora que eu já estou no meu 16º, 17º livro. Só que não estão, porque eu fui evoluindo com prática, com experiência. É assim que você começa. Você começa justamente sem saber de nada. Qual que é o segredo? Você já começar a buscar a informação certa, buscar aprender o que fazer da forma certa, buscar conhecer as técnicas de escrita, que é isso que eu procuro ensinar aqui com todos os meus anos de experiência como escritora, aqui no canal, lá no meu perfil do Instagram também, e principalmente criei também o meu treinamento Escritores Independentes, onde eu coloquei todas as técnicas de escrita, todo o passo a passo para escrever e publicar seu livro de acordo com tudo que eu descobri e que fez eu chegar nesse ponto que eu tô hoje, e que você consegue já fazer isso no primeiro livro que você está escrevendo agora. Se você é um autor iniciante, no seu primeiro livro você já consegue escrever um livro incrível no nível do que eu tô hoje, se aplicar as técnicas que eu ensino, pelo menos lá no treinamento. Eu quero que você pegue essa ideia nesse vídeo aqui agora, porque isso é essencial, é muito importante, isso não só para escrita, mas para tudo na vida. Não fique esperando o momento certo, o momento ideal, o dia que você vai ser criativo, o melhor dia que você não vai estar cansado, não vai estar pensando no cachorro que morreu ali na vizinha. Não fica esperando, porque quanto mais você espera, pensa que a sua vida está passando. Triste você pensar que você nem sabe quanto tempo você ainda tem pela frente. Então, o que você está esperando para tirar essa ideia da sua cabeça e colocar isso num livro, começar a escrever esse livro? Não tem mais desculpa, não tem esperar você ter experiência, porque você nunca vai ter experiência se nunca começar, se nem ao menos tentar. Porque assim como todo escritor de sucesso que também começou com seu primeiro livro, que também teve que começar de algum lugar para hoje ser quem eles são, para hoje terem livros best-sellers, você nunca vai ter um livro best-seller se nunca nem tentar começar de algum lugar. Então eu quero que você guarde isso no seu coração nesse vídeo de hoje. Quero que vocês peguem essa reflexão, comenta aqui, eu entendi nos comentários, para eu saber que você realmente conseguiu entender tudo que eu te passei nesse vídeo, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com alguns amigos para você mostrar que todo mundo é capaz de escrever um livro incrível, não importa as suas habilidades, capacidades. Eu tenho alunos lá no treinamento com hiperatividade gravíssima, com déficit de atenção, com deficiências intelectuais que escreveram livros em 10 dias, em 3 semanas, já publicaram os livros, ou seja, não existe mais desculpa que você possa dar que vá te impedir de escrever o seu livro, porque com certeza você também consegue fazer isso. Com certeza. Você pode contar com a minha ajuda para isso, porque eu tô aqui para te ajudar justamente. Criei esse canal para ajudar vários autores que estão aí começando desesperados, igual quando eu comecei, eu não tinha todo esse conhecimento que eu tinha hoje, que eu tenho hoje no caso, não tinha o canal da Marina Blanc para me ensinar tantas essas coisas. Então já se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com vários amigos seus para estimular várias pessoas a quererem escrever, publicar, tirar esse sonho da sua cabeça, tirar esse sonho da gaveta e fazer isso realmente acontecer e virar uma realidade. Então eu te vejo nos próximos vídeos.